paz do Senhor, povo lindo, povo de Deus, povo da Assembleia de Deus, família DRB. É uma honra para mim estar podendo ministrar, não somente aqueles presentes aqui, mas aqueles na rede mundial de computadores, pela internet. Eu quero mandar um abraço para o nosso Ministério do Trabalho, a família DRB, desde Sacramento até Iguaba. São pessoas que pertencem a esse ministério, pelo qual temos assim como irmãos em Cristo, e que com certeza estão, se não estão assistindo agora, assistirão mais tarde essa transmissão da Palavra de Deus. Quero também mandar um abraço a todos da Juventude Maranata, pelo qual tenho o privilégio de estar liderando aqui juntamente com o irmão Emanuel. E para mim é uma honra estar falando hoje aqui, lembrar do nosso compromisso, já foi falado pelo nosso pastor, mas todas as sextas-feiras, às 19h30, temos um encontro marcado com a Juventude Maranata, e quem quiser participar de nossa live ao vivo, quero bastante pessoas participando, comentando ali, tem sido uma bênção. Quero estar lendo aqui um texto baseado no tema, o poder da fé. O texto de 1 Reis, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 17. Quero ler alguns versículos. Fala sobre a viúva de Sarepta. Eu botei aqui uma marcação para termos cuidado, para não confundir com a multiplicação do azeite da viúva por Eliseu no segundo livro dos reis de Israel. Essa é a viúva de Sarepta, e o personagem que estava com ela era o profeta Elias. Capítulo 17 diz assim: então, capítulo 17, versículo 2 em diante, versículo 1 em diante diz assim: então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passando os dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Os que estão aqui podem tomar assento. Deus assentou no meu coração essa palavra, porque é um dos textos que demonstra o poder e a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Temos visto várias pessoas perplexas, desesperadas, pessoas pelas quais não precisavam estar assim, já que professamos a nossa fé a Jesus Cristo e entregamos a Ele toda a nossa confiança, cremos e acreditamos que Ele tem cuidado de nós, não éramos para estar assim.
Amém? Não éramos para estarmos assim, mas tem muitas pessoas desesperadas. Existem muitas pessoas que estão sem saber realmente o que fazer. E este texto vai alertar e vai dizer especificamente que Deus está no controle de tudo. E segundo a palavra de um homem de Deus, segundo a palavra de um profeta de Deus, de alguém que andava na presença de Deus, não choveu mesmo. Mas o objetivo principal dessa mensagem é entender que Deus nunca desampara os seus servos. Internaliza na sua mente, no seu coração, você que está ouvindo essa mensagem hoje, entenda que Deus nunca desampara os seus servos. Pode você pensar assim: eu sou tão fraquinho, sou tão pequeno, sou tão minúsculo, tem tanta gente na frente da fila. Às vezes a gente pensa Deus assim como um banco. Já foi no banco? Aquela fila enorme, você pega uma senhazinha e diz assim: que hora vai chegar a minha vez? Às vezes a gente limita Deus a isto, a uma senha de banco, a uma senha, uma fila de um açougue e etc. E dizemos: como é que Deus vai me ouvir? Tem tanta gente pior do que eu, com mais necessidade do que eu, até chegar a minha vez. Quando será? Entenda de uma vez por todas que Deus nunca desampara os seus servos. Faz uma análise na mente. Eu sou ainda jovem, tenho 42 anos de idade. Eu nasci no final de uma ditadura militar. Eu acompanhei a mudança do poder com as diretas já. Eu acompanhei a eleição do primeiro presidente que não assumiu o cargo, morreu antes de assumir. Eu acompanhei as várias medidas do governo de infrações, etc. Acompanhei um presidente eleito que foi deposto do seu cargo logo em seguida. Acompanhei mudanças de partidos, etc., até chegar ao dia de hoje. Nós vencemos tudo isto. E se você tem mais alguma idade do que eu, você passou até, quem sabe, uma guerra mundial. Mas eu desafio você a lembrar, na sua casa aí, qual foi o dia que Deus te desamparou. Qual foi o dia que Deus deixou você na mão? As provações vieram, as lutas vieram, você foi para o joelho, clamou a Deus e Deus te respondeu. Você acha que hoje Deus vai desamparar você? Será que você hoje vai dizer assim: Deus hoje não, Deus hoje não vai ouvir o meu clamor, não, Deus hoje não se importa mais comigo? Ele é o mesmo Deus que operou no passado, que cuidou de você, que carregou muitas vezes no colo. É o mesmo Deus que cuida da sua vida hoje. Ele é o mesmo Deus que cuida dos seus. Mas a fé, ela vem de mãos dadas com a obediência. Eu nunca vi alguém dizer que tem fé e de fato professar a fé sem ter acompanhado consigo a obediência. Ao acompanhar a live, o Emanuel pregando na sexta-feira passada para a Juventude Maranata, eu ouvi essa frase dele, que quando Deus mandou Noé assim estar construindo a arca, ele teve fé, que veio acompanhada de obediência. Como é que eu posso crer numa coisa e não obedecer? Se eu não obedeço, é a prova de que eu não estou crendo que Deus é aquele que vai prover as coisas. É automático. A minha fé vem de mãos dadas com a obediência. E por muitas vezes, olha, não poucas, muitas vezes a nossa fé é testada. Por muitas vezes a nossa fé é provada. Lembra daquele hino antigo de ao faz chover, Senhor? Dizia, cada vez que a minha fé é provada, porque Ele prova a nossa fé. Porque
Porque o professar que Deus é bondoso, maravilhoso em tempo de bonança é muito fácil. Mas crer que Ele ainda é o mesmo Deus na minha vida, quando as coisas não vão bem, aí eu professo a minha fé de verdade. Fique atento. Há uma grande diferença de provação. Uma grande diferença entre provação e consequência de pecado. Tem pessoas que passam por provação porque são naturais. Diz a Bíblia, Jesus falando assim: no mundo tereis aflições. No mundo você vai ter provação. Enfim, por várias razões. Algumas delas são de causas naturais. Outras causas que sofremos provações é porque Deus quer nos elevar a um nível superior. Assim como diz sempre o nosso pastor Marcelo, Ele quer levar o nível do nosso relacionamento com Ele. Mas existem consequências que não são provações. Nós ocasionamos isso em nossa vida. A nossa desobediência. Deus nos dá ferramentas. Deus provê sobre a nossa vida todos os mecanismos para sermos abençoados. Mas em um dado momento nós desprezamos as ferramentas de Deus e dizemos: essas ferramentas estão ultrapassadas, não tenho tido êxito. Deixamos o plano de Deus, a vontade de Deus, e aí sofremos as consequências. Não foi assim que aconteceu com o povo de Israel? Existia um rei chamado Acabe, um homem que tinha tudo para dar certo. Ele tinha um reinado, ele reinava, era poderoso, tinha muita fortuna, ele tinha a vida de sonhos de muita gente. Mas pensa num homem que fez tudo errado. Pensa num homem que já começou a liderar fazendo tudo errado na sua vida. O homem que nasceu para vencer, para ser rei, para prosperar, para fazer o povo de Deus prosperar. Ele começou o seu reinado fazendo tudo que era errado. Primeiro começou a não acreditar mais no Deus verdadeiro, começou a adorar Baal e etc. e tantos outros, fazendo aliança com reinos estranhos à vontade de Deus. Esse homem fez tudo que estava de errado aos olhos de Deus. Mas eu tenho um recado de Deus para você. Ainda que a sentença de Deus para a terra seja de fome e de escassez, o Senhor nunca desamparou um servo fiel. Ele ama, Ele cuida. Ele ama, Ele cuida. Ele tem uma aliança contigo. Você pode muitas vezes ter quebrado a aliança com Ele, mas Ele não quebra. Ele tem cuidado de você. Mesmo que você não tenha observado os detalhes, a forma que Ele tem cuidado de você. Você está vivo aí? Está respirando? Sinta o ar nos pulmões. Mas está fraquinho, estou adoecido. Não importa, tu está vivo, está escutando essa mensagem aí. Então regozije o seu coração. Ele tem escondido você. Pensa numa mãe que acalenta o seu filho que chora. É o Senhor fazendo contigo nessa noite. Momentos da vida. Vou falar de 2 momentos que viveram o profeta Elias. Quando ele libera aquela palavra para o rei Acabe, Deus dá ordens ao profeta. Porque cada responsabilidade e autoridade que Deus nos dá, vem algumas exigências. Há necessidade de obediência. E o primeiro mandamento de Deus é o seguinte: há alguns momentos da vida que são por mandamentos de Deus. E diz assim: Querite, vai por Querite. Era um ribeiro, jorrava água fresca. A crise se instaurou em Israel.
a miséria, a fome, a escassez, a pobreza, a miséria assolava o povo de Israel por consequência do pecado, por consequência de esquecer de Deus. Como eu vou retornar a dizer, nem tudo que sobrevém sobre nós e sobre nossa nação é consequência de erro, mas muitas coisas vêm em consequência de erro. Mas enquanto o povo estava passando miséria, angústia, escassez, Deus manda o profeta para o Querite: vai para o ribeiro, lá eu vou providenciar um corvo, porque água já tem. Água tem. Eu vou mandar um corvo te alimentar, vai mandar pão para você, carne para você, e você bebe do ribeiro. Sabe aquele momento que começa a tribulação, a angústia? Aí você fala assim: graças a Deus, eu guardei uma reserva. Sabe? Ainda tem um dinheiro em caixa. Aquela pessoa que diz assim: graças a Deus, eu tenho uma poupança guardada. Eu sei que tem muita gente que vai dizer: mas eu não tenho isso. Mas aquele momento que você diz assim: eu tinha uns objetos lá em casa e eu posso vender para fazer dinheiro. Aquele momento que Deus começa a te dar ideia e dizer assim: faz máscara para vender, faz um dinheirinho. Aquele momento que Deus te dá uma ideia e diz assim: você pode fazer dinheiro entregando quentinhas. Deus te dá um sustento da onde você não imaginava. Você começa a fazer coisas que você nunca sonhou em criar na sua vida, e Deus começa a mandar uma provisão, porque a tua mente começa a fabricar coisas. As necessidades que enfrentamos, as provações que passamos, são meios de Deus dar estratégia para a gente. Quem nunca ouviu a história de uma família que tinha uma vaquinhazinha magrinha, e algum sábio disse para eles assim: mata essa vaca aí. E não, ela é todo o nosso sustento. É todo o nosso sustento. Tudo que a gente tem é o leitinho que a gente toma e ainda vende dele. Mas um certo dia aquela vaca morreu, e aquele sábio voltou naquele sítio, e tinha uma grande lavoura. Ele estava passando por grande fartura de alimento. E o que aconteceu? A vaca morreu, nós tivemos que pular, migrar para outra atividade. Enriqueceram. Às vezes nós ficamos agarrados a coisinhas pequenas e nos acostumamos. Deus tira alguma coisa dessa da gente e a gente começa a chorar, fica angustiado. Quem sabe não é a provisão de Deus. Deus está abrindo a sua mente hoje e está dizendo: eu vou te dar formas diferentes de crescer. Lê lá depois Salmo 24. Salmo 24. Presta atenção no que o texto do salmista diz: do Senhor é a terra, o mundo e tudo que nele há, porque Ele firmou sobre os mares. Se Ele fez tudo, Ele sabe aonde está a provisão. Se Ele fez tudo, Ele sabe aonde Ele pode te abençoar, aonde Ele toca para te abençoar. Mas você sabe de onde vem a água do ribeiro? Muita gente não sabe, né? Água de ribeiro, de rios, de qualquer espécie, vem dos lençóis freáticos. É aquilo que sobra debaixo da terra, que saem para fora, formando os rios e ribeiros. Uma porção grande de ribeiros formam grandes rios. Só que imagina ficar mais de anos sem chover. Alguém acha que a água nasce da terra. Não, a água nasce por precipitação. Chama-se ciclo da água. É necessário a evaporação, forma as nuvens precipitam água, a água chega na terra, e aí forma os lençóis, forma os ribeiros, os rios, e assim vai a corrente, o ciclo. Só que Deus resolveu interromper esse ciclo da água. Ele disse: eu mando, eu faço o que eu quero,
Eu que formei essas coisas todas. Esqueceram lá em Gênesis que diz que Ele que colocou separação em terra seca e águas? O poder está na mão dele, gente. Naquele episódio Deus usou a boca do profeta, mas o poder é de Deus. Deus está usando a minha boca agora, mas o poder é de Deus. Recebe aí. Recebe de Deus aí a provisão da parte de Deus. A boca que vos fala é minha, mas a mensagem é dele para a tua vida nesta noite. Com falta de chuva, o que acontece? O ribeiro seca. Aí você pensa que Deus vai fazer o quê? Vai mandar o profeta para o palácio? Deus vai mandar para a casa do rei se alimentar? Quem sabe Deus podia mandar o profeta para a casa de um fazendeiro, para a casa de algum comerciante poderoso. Mas estavam todos corrompidos, estavam todos atribulados e aflitos, ninguém tinha solução. É mais ou menos o que está acontecendo hoje. Nem os estudiosos, nem os cientistas, nem os poderosos do mundo, ninguém consegue uma solução, ninguém sabe o que fazer. Cada um está para o seu lado, pesquisando, fazendo muito bem pesquisas. Até pouco tempo atrás diziam que Deus não existia. Até pouco tempo atrás adoravam a sua ciência, dizia que tinha soluções para todas as coisas, ou quase todas. Mas agora a morte está chegando para milhões de pessoas, e é iminente. A quem eu vou recorrer? Aos médicos? A quem eu vou recorrer? Aos doutores? Aos cientistas? Todos falham. E nós estamos tendo a prova viva disso aqui. Como na época Elias não podia correr para a casa deles, porque eles estavam desesperados. Estavam guardando para eles comerem, beberem aquele pouquinho e morrerem. Não adianta, olha, diz textos da Bíblia Sagrada que não adiantava todo o dinheiro. Olha, gente, ó, quando falta o necessário para a sobrevivência, como água, não adianta todo o dinheiro do mundo, não. Ninguém pode comprar isso, não. Eles tinham ouro, tinham prata, tinham poder, tinham autoridade, mas Deus tirou de mais precioso da vida deles, tirou a água. Não podia mexer com a agricultura mais, não podiam fazer mais dinheiro, estavam perdidos. E Deus falou para o profeta: vai para a casa de uma viúva pobre, Sarepta. Eu anotei aqui. A história é dada em 830, pastor Marcelo, antes de Cristo. Bastante tempo, né? A localidade era em meio Tiro e Sidom, na Fenícia antiga. Hoje pertence ao território libanês. Porque quando Deus tem um propósito com pessoas, não é só em Israel. Deus vai buscar a pessoa onde estiver. E aquela mulher estava fora do território judeu ou de Israel, estava fora. Mas aquela mulher tinha algo que agradou Deus. E Deus confiou o profeta àquela mulher. Ele podia ter mandado aquele profeta para tanto lugar, mas mandou para o lugar de uma viúva pobre. Olha o que o texto diz: ordenei ali uma mulher viúva para que te sustente. Imagina esse batalhão de gente que diz que tem fé, mas que não gosta de obedecer, irmão Emanuel. Imagina esse batalhão de gente que diz que tem fé, professa fé em Deus, mas na hora de obedecer corre. Ainda mais com uma ordem dessa. Deus podia ter mandado para o palácio, podia ter mandado falar com o doutor fulano, o doutor ciclano, mas me manda para casa de uma viúva pobre. A mulher precisa mais do que eu.
Eu estou sendo alimentado pelos corvos aqui, essa mulher não tem nem o que comer. O texto não fala que ele questionou nada, ele diz o texto que ele obedeceu imediatamente. Coisas extraordinárias acontecem quando a gente obedece. Sabe qual é a maior deficiência atual? É ter pessoas que obedecem. Sou muito crente, mas não obedeço. Oro muito, mas não obedeço. Leio e estudo muito teologia, mas tenho dificuldade de obedecer. Meu amigo, a obediência vai ser uma ferramenta de Deus para o teu crescimento, para a evolução da sua vida. Então obedece. Aprendemos mais com coisas em lugares simples do que em lugares grandes. Já parou para pensar que nós aprendemos muito mais quando estamos em escassez? Enquanto estamos prosperando, enquanto está tudo vindo às mil maravilhas, a gente para de orar, para de buscar, para de clamar, esquece até de Deus. Tem um monte de gente que há muito tempo não tinha uma intimidade com Deus de orar como está tendo hoje. Porque era uma correria de faculdade, é uma correria de escolas, é uma correria de trabalho. Tinha gente que tinha uma correria até de vir na igreja. Já reparou esse público de pessoas? Ativistas religiosos, pessoas que às vezes não faltam culto, mas não reservam tempo de intimidade com Deus. Pois é, Deus me parou e Deus te parou para palestrar com a gente, para conversar com a gente. Agora você tem tempo para Deus. E naquele ambiente Deus começa a palestrar com o profeta. Eu vou apresentar aqui uma diferença antes de entrar para o início do fim da mensagem. Existia uma diferença básica entre a viúva e de Jezabel. Sabe qual é? A viúva alimentou o profeta. Jezabel promete matá-lo. A viúva era pobre, porém generosa. Jezabel era rica, porém má. Não é condição financeira que vai fazer o caráter de uma pessoa. Tem muita gente dizendo assim: se eu tivesse mais um pouquinho eu podia ajudar pessoas. Tem muita gente dizendo assim: se eu tivesse condição de estar ajudando, eu faria mais para as pessoas. Jezabel tinha condição de ajudar, mas a preferência dela é fazer maldade com pessoas, até matar pessoas, perseguir pessoas. Era rica, porém má. E tem muita gente assim, que tem condição de ajudar, mas cruza os braços, prefere ficar em casa, prefere ficar assim no seu mundinho, dizendo: vou ficar no meu mundinho aqui, reservado, para não pegar esse vírus aí, maldito. Mas em nome de Jesus, Deus está levantando uma geração, quem sabe que não tem condição, que não é tão próspera a visão humana, mas que pode fazer algo para ajudar as pessoas. E se no último caso você não tem nada para ofertar, você tem a sua oração, que é poderosa. Caminhando para o fim, eu quero dizer aqui o que de fato eu posso aprender com a viúva, pastor Marcelo. Que é interessante, né? O que de fato eu posso aprender com a viúva? São 3 coisas que eu aprendo com a viúva, que é o personagem principal Elias sai de cena e deixa a mensagem só com a viúva. Primeiro, por maior que seja a crise, sempre temos algo para ofertar. Ela chegou ao limite da extrema pobreza. Muitas vezes reclamando, lamentando que os 600 contos do governo não saiu ainda.
Mas será que você tem na sua casa aí, ó? Olha o que ele tinha, olha só. Tinha água, farinha e azeite. Você está sendo desafiado por Deus a ofertar. Você pode ajudar. Ela chegou ao limite da extrema pobreza. É alguém que mora bem no gueto, é alguém que mora bem na periferia, alguém que está abandonado por tudo, por todos. Nem em Israel ela morava, mas Deus viu a dispensa daquela mulher. Deus contemplou a sinceridade daquela mulher e disse: ela ainda tem uma coisa de boa. Ela tem água, ela tem farinha, ela tem azeite. Eu sei que tem muita gente que está dizendo assim: ah, aqui em casa tem um pouquinho mais do que isso. É ou não é? Tem ou não tem um pouquinho mais aí? Tem. Segundo, ela foi ricamente abençoada, pois priorizou Deus ao obedecer a palavra da boca do profeta. Ó, eu sei que momento de dificuldade, de escassez, de muita pobreza, mas quando o profeta fala, quem são os profetas atuais? Nossos pastores, nossos líderes, ou aqueles pregadores que o Senhor usa o pastor para estar aqui ministrando, assim como eu hoje. Falamos, a boca é nossa, mas damos ela ao Senhor para falar e ministrar a palavra para o seu coração. Dizemos assim: é melhor obedecer e entregar o seu melhor ao Senhor primeiro, porque ela priorizou isto, priorizou o Senhor. Ela foi ricamente abençoada. Terceiro, a oferta dela podia ser de vida ou de morte. Ela podia escolher. Olha só a escolha que Deus está dando hoje para você. Você vai prosperar ou vai morrer? Eu tenho que tomar uma decisão. Nem sempre o futuro é determinado pela vontade de Deus. A escolha também é humana. O nosso Deus é poderoso para fazer todas as coisas, mas a decisão é nossa. E diz assim: a escolha dela poderia ser de vida ou de morte. O que ela tinha era o quê? Água. Vou repetir: água, farinha e azeite. Mas ela era só para comer uma comida e morrer. Sabe aquele pouquinho que tem em casa, que você vai fazer a comida daquele dia e no outro dia você não sabe o que vai fazer? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo isso. Você faz aquele último copinho de arroz que você bota ali e recheia ele com bastante água para ele ficar bem estufadinho. Já viu? Ah? Aquele feijãozinho que já está ralinho, já você enche de água para completar e depois coloca farinha. Antigamente eu gostava muito de farinha, mas não era à toa não. Alguém dizia: você gosta de farinha? Eu pensava no meu coração, dizia assim: ah, bobinho, não sabe que isso é para render a comida. A farinha era para render a comida. Deus leva a gente para tanto vale, né? E a gente, na hora que está passando por essa prova, diz: por que isso está acontecendo com a minha vida? Eu estou palestrando contigo, meu filho. Eu estou falando contigo hoje. Eis que eu falo contigo. Eu posso escancarar os céus para você, mas eu prefiro ver você passando isso hoje para aprender comigo na intimidade. Ela tinha uma opção: é comer e amanhã já não ter mais nada e morrer de fome. Mas ela fez a coisa mais acertada da vida dela. Ao invés de comer e morrer, porque era uma comida só e depois acabava, ela ia morrer de fome, assim como a nação estava morrendo.
preferiu fazer e entregar na mão do profeta. Olha só, quando você entrega aquele dinheirozinho suado, olha só, imagina hoje. Você entrega aqui 600, pega aqui 600 reais do governo. Vou falar na autoridade de Deus. Mas eu estou cheio de dívida. Eu estou passando por tanto aperto, tanta coisa, necessidade. É tão difícil ofertar e tirar ainda alguma coisa para o Senhor ainda. Não faço não. Ela pegou aquilo e entregou na mão do profeta. Aí ele lançou a palavra profética. Coisa boa quando a gente confia no Senhor, né? Entregamos o dízimo ao Senhor. Eu estou falando de experiência própria lá de casa, tá? Ó, eu, a minha esposa, a irmã Simone, somos abençoados, porque tiramos a melhor parte, a primeira parte do... Ela não tinha dinheiro não, tá? Ela tinha o alimento para comer e morrer. Ela entregou diante do altar ao Senhor, e foi liberada uma palavra profética que eu quero liberar sobre a tua vida. Olha, para você hoje aqui, em nome de Jesus, a farinha da panela não vai faltar, nem o azeite da botija, nem água vai faltar na sua casa, até o dia que cair chuva sobre a terra. Oh, quer uma palavra atual? Quer? Isso foi para ela. Eu vou lançar uma palavra profética atual para você. Não vai faltar alimento na tua casa enquanto não acabar essa crise mundial. O Senhor vai prover todas as coisas. Se for necessário, Deus está mandando aí na tua porta hoje alguém enviado dele para mandar prosperidade. Porque Deus é Deus de provisão, Deus que pode todas as coisas. Aleluia. Chave e conclusão da mensagem, pastor, para não ser enfadonho, está no versículo 14. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Tem pessoas que não entenderam ainda, porque a provisão, o milagre está acontecendo agora. Deus está provendo coisas para você. Só que no dia que essa pandemia se retirar da terra, lá naquele caso era falta de chuva, estavam morrendo por falta de chuva, falta de água, é claro, é óbvio. Mas hoje essa pandemia de proporção mundial, quando isso acabar, não ficará só sobre essa provisão momentânea, não. Deus te dará a estratégia de prosperar na terra. Porque eu quero lançar uma mensagem profética sobre você. Porque quem é fiel no pouco, no muito o Senhor coloca. Se você for fiel no pouco, no muito Deus te colocará. E eu quero abençoar a tua vida hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor Deus, oh Senhor, eu sei que essa palavra vai para bem longe, Deus. Está alcançando várias vidas, várias pessoas, Senhor. Eu sei que essa palavra alcançou vários corações de pessoas, Senhor, necessitadas, Senhor, de uma resposta urgente. Tem um ditado popular que diz que quem tem fome tem pressa. Tem muitas pessoas que já deixaram de confiar em Ti, Senhor. Mas existem pessoas também que vão, a partir de hoje, começar a testemunhar a provisão em tempo difícil, porque o Senhor está escondendo eles debaixo das asas. Porque debaixo das Suas asas nós estamos seguros, Senhor.
debaixo das tuas asas, Senhor, nós estamos bem seguros, e nós clamamos a Ti como igreja viva, como igreja poderosa, como representantes Teus, Senhor, na terra. Que sejam abençoados os Teus filhos, que sejam próximos os Teus filhos, Senhor. Visita aquele leito de hospital, Senhor. Visita aquela cama, Deus amado, agora, Senhor, e abençoa, Senhor. Derrama, Senhor, o Teu vento, o vento, Senhor, e sara essa nação, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus. Antes de terminar e passar para o meu pastorzão, eu não vou cantar, não tenho ousadia de cantar aqui, não. Mas eu quero só ler a primeira estrofe do hino 578 da harpa. Só a primeira estrofe e o coro, tá? Acompanha comigo o que diz o Senhor. Aqui no texto diz alguém que estava passando por uma grande tribulação, grande luta, diz: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se dê que morramos, podes assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim, preste a sucumbir. Oração de alguém que estava aflito, não sei se estava na guerra mundial, não sei em que momento se deu isso aqui, alguém que estava numa provação tremenda. Aí o Senhor se levanta do trono e responde a essa pessoa uma palavra maravilhosa que eu quero profetizar sobre a sua vida, como se fosse Deus falando para você hoje. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Encerro a mensagem, diz assim, ó: sossegai. Obrigado pela oportunidade, meu pastorzão. Apelo. Amém. Você que está em casa, que sentiu o desejo de se converter ao Evangelho, o momento é este, tá? Sossega, entrega a sua vida a Ele e deixa que Ele faz o mais na sua vida.